temos que nos depilar? Depilar as pernas, axila, as partes íntimas. Olhem as datas. Homens, será? Por que será que temos que depilar todos os pelos do nosso corpo? Por que isso? Em Marrocos eu vi as mulheres fazendo isso aqui, desse jeito. Todas as nações, as mulheres foram induzidas a isso. Mas por quê? Porque temos que sofrer para ficar bonitas, hã? E agora ainda tem aquela sobrancelha de rena que a gente fica horrorosas. E as meninas estão usando a torta e a direita como se fosse uma coisa linda. Bom, vamos falar sobre isso hoje. Vou ler para vocês a minha postagem. Por que depilamos nossas axilas e partes íntimas? Porque o sistema nos fez depilar nossas sobrancelhas, pernas e tudo mais, né? Daí, eu estava no banheiro. Quando me veio essa pergunta insistente. Vou começar o vídeo agora. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 21 de setembro de 2018, são 15 horas e 29 minutos na Alemanha, o tempo mudou e está muito feio. O vídeo que farei hoje aconteceu quando eu estava me depilando lá no banheiro, um banheiro tão pequenininho aqui, terrível, mas eu estava lá me depilando, passando a gilete na axila e a indagação começou: por que temos que nos sujeitar a isso? Eu já me perguntava antes, agora ficou maior porque eu não suporto mais. Eu já estou mais velha e estou cansada desses rituais. Por que temos que estar presos nisso? Sempre questiono outras coisas também, como ter que fazer mão e pé. Me sinto cansada de ter que sempre pensar em cuidar do pé e mão, quando eles nunca deveriam ter que ficar numa situação feia e precisar serem feitos ou ser feitos. Se não estivéssemos sendo e fazendo coisas que o sistema nos convenceu, estaríamos com mãos, pés, pele, pelos, dentro e fora da gente, tudo bem. Claro que há outros motivos, nunca é apenas um só motivo, o sistema nunca cria algo por apenas uma coisa, tem também aí a coisa do consumo, tem a coisa da manipulação em vários sentidos, tá? Mas vamos continuar aqui a postagem. Mas me depilando a contragosto, odiando isso, me perguntando por quê? E aí também percebi que há muitos outros hábitos nossos que eu odeio ter que me preocupar para mantê-los. Pensei, pronto, já sei. Por sorte que hoje em dia pude concluir as respostas das minhas indagações mentais e das minhas zangas ao ter que fazer sempre tudo isso. Eu não gosto dessa rotina. Os nossos corpos, eles não precisariam dessas coisas. Então, o que é isso? Se não tudo coisa desse sádico. Tudo se trata da manipulação por causa da gente transformada do sistema e pelos seus planos. Substituir os humanos que somos hoje
pelos que eles querem no futuro, que querem criar. Eu sempre achava que essas coisas eram um jeito de nos manter controlados, mais para a gente gastar, né? Ajudar essas profissões que eles criaram e comprar os produtos que eles criaram, né? E produzem. Mas não, há muito mais além do que tudo isso. Porque o sistema convenceu a todas as mulheres a depilarem suas axilas e partes íntimas. Tem alguma coisa a ver também com as pessoas transformadas que ele lançou entre a gente? Fiquei me perguntando. Afinal, mentiram para as mulheres que a maquiagem era para ela. Veja vídeos que fiz sobre isso, gente, sobre transinvestigação. Lá também eu fiz algumas vezes sobre moda, sobre maquiagem, sobre os perfumes, todas essas coisas assim que eles nos enganaram para consumir, para desejar ter e possuir, etc. Mentiram sobre tudo da moda. Os vestidos de seus modelos, sabe? Não era pra gente ficar bonita. Tudo isso, esses modelos, tudo é para disfarçar eles. Todos eram para esconder alguma coisa dessa gente. Saltos altos também foram para elas, para essa gente. Cirurgias plásticas foram criadas e aprimoradas para ajeitar as coisas erradas dessas pessoas. E o que eu intuí é que quando nós da massa usamos no passado, né, usamos lá atrás, ou usamos hoje em dia, além de ajudar a camuflar essas pessoas, ajudamos eles a experimentarem certas coisas antes na gente. Somos cobaias das coisas que eles querem fazer, essa gente transformada deles. Não somente usa os animais como cobaias para as mentiras deles, que já expliquei em vídeos sobre isso, como também eles querem experimentar na gente mesmo. Dos animais, eles mentem dizendo que é para descobrir coisas que possam nos prejudicar. Não, gente, é ao contrário. Eles estão maltratando os nossos bichinhos, nossos companheiros de planeta, para descobrir coisas e como, o que pode nos prejudicar mentalmente, fisicamente, etc. O dia que a gente tirar esse poder deles, não permitir mais isso, a gente está salvando a gente mesma, a gente foi aceitando, né? Ah, mas teve os personagens do sistema que estão aí para nos convencer a aceitar tudo isso. Então, esmaltes, perfumes, acessórios, maiôs, meias, luvas, chapéus, joias, penteados, espartilho, a tal libertação feminina, movimentos de libertação sexual, liberdade sexual, livros sobre o amor entre as pessoas, leis que dificultavam as coisas para as mulheres. Uma delas que vem na cabeça agora é a do véu do Islã, que hoje em dia dizem que para esconder os meninos ou as pessoas transformadas deles na época, eles obrigaram, eles deram um jeito de colocar isso na religião e obrigaram todas as mulheres a sofrer no calor danado com roupas pesadas. Certas tradições nas culturas também tiveram outras coisas nessas culturas, por exemplo, a cultura chinesa, a cultura de alguns grupos asiáticos ou africanos e assim vai. Por que eles cortavam o clítoris das mulheres mesmo? Hein? Era para tirar o prazer delas ou porque naquela época as mulheres transformadas, as operações ficavam horríveis? Eu já mostrei em um dos vídeos que eram muito, muito feias e faltando pedaços e os lábios era a coisa que mais faltava ali direitinho, aqueles lábios menores, sabe? Os interiores. Por quê? Então talvez vamos cortar das meninas da massa também, assim os homens não vão conseguir detectar se isso aqui é uma mulher ou não, né? Vai pensando, gente, tem muitos motivos, vão pensando aí, ajuda aí, tá? Então, aí eu pensei nesse do véu do Islã, que eles falavam que era outra coisa, que era para proteger as mulheres, e aquela coisa toda tal, e na verdade era para esconder os meninos, as pessoas transformadas deles, e obrigaram todas as mulheres a sofrer tudo isso. E essas outras tradições também, como no Japão e em outros lugares, tiveram de quebrar os pés das meninas, porque eu acho que eles tiveram que fazer alguma coisa nos homens, eles tinham os pés imensos, então ali começou essa coisa de quebrar os pezinhos, e as meninas, que eram meninas de verdade, se danavam toda, porque sofriam a mesma coisa. Colocar arcos pesados no pescoço delas para o pescoço crescer, então assim poderiam sempre dizer, olha, tem outras mulheres também, pescoço grande, né? O pescoço, eles na parte ocidental, que eles não colocavam isso, eles colocavam outras coisas para esconder, para disfarçar, tal.
Gente, se vocês assistirem meus vídeos de transinvestigação, uma parte ainda está aqui nesse canal, mas terei que colocar no outro canal que eu fiz só para isso, muito em breve, para não misturar os estilos, sabe? Bom, vocês poderão saber mais do que eles enganaram as mulheres, nos fazendo aceitar certos estilos de vida, de alimentação. De alimentação também influenciava, que é para acabar com nossa pele, envelhecermos mais rápido, exatamente para nivelar a gente, mulheres verdadeiras originais com as não originais. Alimentação, de comportamento, de pensamento, a gente tinha que começar a pensar como eles também. De desejos, né? Olha um monte de mulher querendo ser como homem. Olha, deu certo, começou lá atrás e veio para cá. De desejo, formar opinião em todos, enfim, muito, muito mais. E, enfim, novamente, eu posso dizer a vocês, nos enganaram de A a Z nesse mundo. Eu estou agora me referindo às mulheres, mas eles enganaram os homens da massa também. E tudo que usaram para enganar a mulher da massa, fizeram com os homens da massa também, gente. E tudo isso teve outros motivos também. Um deles muito forte eles queriam alcançar o resultado de um dos planos deles. Acabar com os héteros, porque eles têm o poder de continuar a espécie e eles não querem mais, não querem que nos reproduzamos sozinhos. Tudo que eles querem, que deve acontecer como eles querem. Tudo que a gente for viver aqui tem que ser do jeito que eles querem. Eu também já comentei isso em vídeos anteriores, né? Vocês podem acessar meu canal e buscar. Destruíram a mulher, o homem hétero, suas crias, sua inocência, da mulher e do homem também, das crianças, até hoje. Claro que das crianças agora eles estão fazendo mais acelerado. Ensinar a usar a energia sexual errada, porque essas criaturas dele usam ela errada, porque eles já estão mutilados, eles já estão reformados, estão transformados. E nós todos tínhamos que usar também de alguma forma. Se nossos corpos continuavam sendo os originais, de alguma maneira a gente tinha que continuar ali nivelado a eles. Então a gente tinha que usar a nossa energia sexual errada também. E até hoje estamos caídos nessa armadilha. Eu vi nos blocos de imagem da energia sexual ser errada, usada errada, que começou de alguma outra maneira, que eu já comentei com vocês em outros vídeos também. Desculpa. E hoje em dia eu posso intuir, junto a tudo que eu vi dos blocos, que está conectado também a essas coisas dessas pessoas transformadas, que eu não vi isso no bloco como Tranes, eu vi somente como personagem de sistema. Eu sempre tive alergia a gilete, nas pernas também, dava uns carocinhos vermelhos, os pelos encravavam, a pele ficava irritada, uma loucura, uma insanidade que nos obrigam a isso. E nas partes íntimas, coloca dificuldade, tudo para ficar higiênica e que ninguém pensasse que eu não era uma mulher limpa. Até hoje eu depilo, porque sei que se vou a um médico sem depilar, ele vai logo pensar, olha essa aí, ou é esquerdista, ou é uma mulher porca sem higiene. Pois até os médicos receberam a lavagem cerebral, sabe, na dose certa, aquela dose para os médicos. E eu sou vegetariana e sou a favor do natural. Eu amo os animais, eu amo tudo que for do natural, mas não sou esquerdista e nem a favor nada do que eles pregam e promovem. Muitos jovens estão caindo nessa. Tem que ter tatu, cabelos coloridos, piercing, estilos de roupa igual, de falar e agir iguais, amar os animais. É um dever para mostrar que ainda possui algo bom. Ai, como eles são bondosos. E ser vegetariano também. Gostar da ecologia, do verde, né? Pegaram a bandeira do verde e enganam muita gente, infelizmente. Pena. Tenho até alguns amigos esquerdistas, mas não assim tão esquerdista, que com eles eu ainda posso conversar sobre isso. Fico um pouco chateado, mas não perdemos a amizade. O verdadeiro vegetariano ou vegetariana, o verdadeiro humano, que é a favor do natural e o retorno ao natural, não tá nem aí para essas coisas dos esquerdistas. Queremos só o amor, a união e igualdade para todos, sem esquecer da harmonia entre nós e não humanos, animais e toda a natureza. Então, pessoal, o verdadeiro vegetariano, aquelas pessoas verdadeiras, elas não estão importando com a política e nem vão para o lado, e se importarem, não vão para o lado negativo da política. Elas vão estar querendo
que as pessoas estejam harmoniosas, porque pessoas infelizes indo para o lado errado, os animais também vão sofrer de qualquer maneira. Então, não tem como dizer que você gosta dos animais se você quer pessoas infelizes, conflitos no seu país, todas essas coisas, né? Não combina. Ai, nós queremos o amor, a união e a igualdade para todos, sem esquecer da harmonia entre nós e não humanos, animais e toda a natureza. Mas, voltando ao meu caso, havia um médico que me disse para não depilar minhas pernas, minha axila, minhas partes íntimas, diante das minhas visitas a ele, sempre irritada e coçando. E tudo porque eu era alérgica a Gillette. Havia depois depilação com cera, aí apareceu depilação com cera ou outras coisas, não lembro se antes da cera tinha outra coisa, um produto que tinha um cheiro muito fétido. Então, eu não iria trocar uma coisa ruim por outra pior, né? Eu nunca faria isso. Nem para experimentar, eu tentaria cera e aquele produto fétido. Eu vi as pessoas passando e eu não consegui. Eu já tinha lido sobre como a cera, né, o arrancar, o puxar, como isso faz mal à circulação de nossa pele. Por sorte, tive essa leitura, né, e que isso me ajudou a nunca fazer. Viu como é bom você saber das coisas? Vixe, gente, mas que porcaria de ritual esse sistema e seus capangas nos jogaram, né? A gente fazendo tudo isso aí, achando que é pra ficar bonita, que é pra ficar higiênica, né? O sistema adora quando caímos nessas ciladas que nos prendem em rituais da beleza. Na verdade, são rituais de tortura. Só que as mulheres foram convencidas que é pela beleza. É para sermos aceitas e desejadas por nossos homens, estão entendendo? Que também receberam a lavagem cerebral na medida certa e eles começaram a exigir essas outras mulheres, né? Essas mulheres com todas essas ciladas, né? E o sistema e seus grupos de pessoas que trabalham para eles, né, nos manipulando, eles nos queriam, não os homens, né, eles nos queriam e querem até hoje também bem depiladas. Nossos homens, eles acabaram acreditando que a mulher bonita, ela tá assim, tem que estar assim bem macia, debaixo do braço, nas partes íntimas, nas pernas. Ela não tem que aceitar ter cabelos, ter pelos, ter penugens, nada disso, né? Então elas têm que ficar bem depiladas. Afinal, depilar é sinônimo de higiene, é isso que o sistema nos convenceu. Ficar depilada é sinônimo de higiene. Higiene, gente, não é mais só tomar banho, pois hoje em dia comemos um monte de lixo e estamos intoxicados e nossos pelos vão reter todas as toxinas que saem de dentro da gente. E isso ninguém quer, mas é esse o trabalho deles, é para isso que eles existem. Então, tomamos banho, mas transpiramos o lixo que colocamos para dentro e ninguém quer cheirar mal, mesmo comendo lixo, né? Então, eu quero cheirar bem ou ficar bonita a todo custo. E é muito difícil mudar a alimentação gostosa do sistema por vários motivos, e um desses motivos é a grande preguiça também. Esse cheiro ruim que eliminamos, os nossos pelos retendo tudo isso, a gente não devia pensar se isso não seria um jeito ou uma chance da gente detectar que estamos sendo seres, né? Somos pessoas que estamos sendo pessoas que não somos as pessoas de verdade. E se estamos sendo essas pessoas com esses cheiros estranhos e não estamos gostando disso, então temos que pensar que talvez estejamos intoxicados de alguma maneira. Alguma coisa está mudando o nosso jeito de ser e o funcionamento do nosso corpo. Mas não! Melhor que tire os pelos. Passa perfume, engana você mesmo, engana os outros. Não é nosso corpo falando com a gente, não? Olha, tá vendo? Ficou retido aqui nos pelos essa coisa aqui pegajosa e fedida. Então tá na hora de você tomar vergonha na cara e limpar todo o organismo. Todas as fábricas param de vez em quando para se limpar e você não quer, você só fica colocando lixo aqui dentro. Veja que pelo cheiro e cor da urina e das fezes podemos saber o que há conosco. Bom, eu não queria isso para mim, eu não queria ficar intoxicada. E não queria usar essas coisas de cera, não queria usar aquele produto fétido. Ai, eu não queria nem mais usar Gillette.
Não queria machucar-me com mais essa invenção, essa tranqueirada de invenção do sistema para a mulher ficar macia, com aquelas pernas macias, gostosas. Tem que se sacrificar, tem que sofrer horas ali puxando, arrancando, machucando. Que é isso? Ah, é porque se você fizer esse sofrimento aí passa dias ou semanas, seu pelo não cresce, né? Aí você fica assim, ó, peladinha, macia. Continuei a me depilar com gilete. Mas fazia assim, quando saía, depilava as partes íntimas toda e ficava por alguns dias me coçando irritada. E quando eu não tinha que sair muito, eu deixava crescer um pouco, sabe? Eu não tava nem aí, deixava tudo natural, crescer, bonitinho e tal. Pois daí eu não sofria, porque eu não queria mais sofrer, gente. Eu tô cansada de sofrer, e naquela época eu já tava cansada de sofrer. Eu já estava cansada de sofrer de verdade com coisas grandes do sistema e coisas pequenas que diariamente temos que fazer. Na axila eu depilava todos os dias, mas também ficava irritada, tinha que usar minâncora. Nossa, era um sofrimento. Aqui depois eu abro para vocês para mostrar para vocês algumas coisas. E para piorar, eu não conseguia aceitar deixar a axila normal com os pelos crescendo, né? Porque aí conversei com uma amiga, ela falou: deixa os pelos crescer, você tá sofrendo à toa, deixa os pelos crescerem, né? Eu tenho tudo meu aqui grande. Ela não era esquerdista, não, mas ela deixava tudo crescer. Aí ela falou: eu tenho tudo meu aqui grande, quem quiser me aceitar vai ter que aceitar assim, né? Aí eu falei: eu não consigo deixar os cabelinhos nascerem, né? Eu tô assim completamente manipulada. Então, eu recebi uma lavagem cerebral, né? Eu estava manipulada com a lavagem cerebral que eu recebi no sistema e ela se tornou forte dentro de mim. Eu sabia que era necessário deixar o corpo com seus pelos sem brigar com ele. Deixa o corpo lá sem brigar com ele, já tem tanta coisa que eu tenho que enfrentar nesse mundo. E que se fosse para acabar com eles, não teríamos nascido com pelos nessa região. Já imaginou? Você tem que nascer, você nasce, tem que jogar fora. Por quê? Se você nasceu com aquilo, aquela ferramenta, ela tem um motivo. Mas dizem que é natural e feminino a mulher se depilar. Olha as cenas nas propagandas, mulheres lindas, suaves, né? Pernas macias, maravilhosas, depilando, depilando, sorridente, alegres, uma felicidade só, né? Hum. Mas se fosse bom tirar esses pelinhos dessas regiões, a gente se sentiria bem. E não se sentiria irritada, né? Não se irritaria com isso. Não sentiria uma coceira do caramba, não sentiria nadinha de ruim. E olha, não sofreríamos. Tudo que queremos arrancar do corpo da gente dói ou causa alguma coisa ruim, algum outro prejuízo, seja dentro ou fora dele. Não tirem nem as vossas amígdalas, vesículas, nem façam redução de estômago, pois estão cortando parte importante do corpo. Não faça cirurgia de lábios da vagina, vão perder boa parte da sensibilidade. Tudo tem um motivo de estar ali conosco, não é? Um dos meus lábios é um pouco bem maior. Na verdade, ele é muito maior. Ele ficava para fora, como se fosse uma língua, né? E aí, uma vez, uma amiga minha estava comigo tomando banho. Ela falou: ai, que vergonha contar isso. Ela disse: o que que é isso aí? Tá mandando língua para mim? Eu falei: para, né? E ela falou: por que você não opera? Lá vai eu procurar o médico para tirar minha linguinha ali, que eram os lábios inferiores da vagina, maior que o outro. Mas me dava muito prazer, mas ela me deixou com a cabeça doida. E eu fui procurar, e o médico falou que ia ficar linda, que ia ficar perfeita, e mostrou aquelas fotos. Hoje em dia, comparando com as vaginas que eles fazem nos homens, né, transformado, eu ficaria igualzinha aquilo lá. Então, aí eu fiquei olhando assim, eu falei, sabe, eu acho que eu tô com medo de tirar, eu vou ficar com a minha língua aqui. Deixa eu ficar dando língua pra todo mundo, não tem importância não. Então ficou, eu não operei. Aí teve uma outra pessoa que eu conheci, eu operei e ela ficava reclamando que parece que perdeu um pouco da sensibilidade. Eu falei, que estranho, né? Talvez naquela época lá, alguns anos atrás, hoje em dia talvez não perca toda a sensibilidade, mas eu duvido, alguma coisa deve perder sim. Porque todas as partes do nosso corpo, das zonas erógenas, né, das zonas onde a gente sente, é importante. Qualquer uma, mesmo que você estiver velho, estiver caindo, não corte, deixa ali. Porque são importantes. É diferente você ter uma verruga, que aí já é uma sujeira saindo para fora do corpo, ou alguma outra coisa que o médico pode detectar que é uma
deformação de alguma coisa, porque a gente está intoxicado desde que nascemos, já lá atrás, nos nossos antepassados, né? Desodorante era outra coisa que sofria usar. Nossa, me irritavam. Até os antialérgicos, sabe aqueles antialérgicos? E os melhores, e os mais caros, os tais naturais daquela época. Por sorte, hoje em dia não uso mais nada disso. Aliás, só uso quando faço viagens de avião, pois o metal que tem no Dell, né? Ops, não é o metal não, fica quieto. É o Dell maravilhoso, né, que eu uso, não vai deixar meu corpo funcionar. Normalmente vai reter a transpiração durante o voo, tal. Porque se eu cheirar mal de alguma forma, vou passar vergonha. E vou me sentir mal porque eu mesma nasci com o olfato 4 vezes maior que pessoas comuns. Gente, é um inferno isso. Hoje em dia ele diminuiu. E depois dessa bronquite, sinto que não voltou até agora, gente. Eu não tô conseguindo sentir cheiro ainda. Eu tava sem sentir o gosto também. Aí voltou ao normal. Mas o cheiro, o olfato, meu olfato não voltou. E olha que é um olfato muito forte. Um cheiro para vocês era um cheirão de me matar, de acabar comigo, dar dor na nuca, vontade de vomitar. Eu ficava muito roxinha. Então eu tô com dificuldade de voltar a sentir o cheiro, né? Mais uma coisa para me prejudicar nesse sistema cretino, maledito, causador de falta, cheio de falha, imperfeito, cruel e sádico. Então, eu não suportava, e nem mesmo meu próprio cheiro. Imagina das outras pessoas ou de coisas que estavam apodrecendo, sabe? Quando eu passava assim nas ruas, todos os cheiros começavam a me atacar. O cheiro de tudo, era de rato morto, era de comida estragada, era de gases das pessoas. Era um inferno, inferno, inferno. Eu não podia contar às pessoas isso, ou elas pensariam que eu pensava mal delas, né? Aí vai, eu falo para alguém, as pessoas vão ficar controlando elas mesmas. Aí eu tô fedida, essa menina vai ficar aí me cheirando como cachorro, sentindo todos os cheiros. Então, eu só contava para as pessoas muito próximas que eu tinha aquele olfato terrível e não ficassem preocupada porque eu estava controlando. Eu sempre me controlava, mas se às vezes eu não suportasse alguma coisa, eu não ficasse com raiva de mim, né? Então, ai, as amigas aceitavam, amiga não, as pessoas que eu conhecia mais próximas, que eu pensava que eram amigas, elas aceitaram, né? Então eu não queria que elas pensassem que eu pensaria mal delas, mas na verdade é o tal superpoder que me deram. Olha que poder que me deram! Que era o poder de me fazer sofrer e ainda ter problema de relacionamento, porque alguns homens, gente, quando eles tomam café, eu não suporto o cheiro do café na língua. Para outras pessoas é uma coisa normal, para mim era um cheiro assim, era misturado. Aí eu sentia o cheiro do café misturado com a comida, misturado com outras coisas que ele comeu, que passou ali na língua dele. E se ele comesse banana com café, eu não sei o que que era. Tomou café e comeu banana naquele dia. Nossa, minha cabeça explodia. Então, a alimentação, cigarro, quando eles fumavam, sempre acabava comigo. Até hoje eu tenho problema com cigarro. O que mais? Alimentação. Se não escovar os dentes logo após, eu e a pessoa, eu vou sentir aquele cheiro de mistura de tudo quanto é comida, de tudo, do cheiro do corpo, do cheiro do estômago, do cheiro do ouvido. Era um inferno. Ok, onde que eu estava? Então, eu não estava suportando nem meu próprio cheiro, imagino das outras pessoas ou coisas. Eu vivia enjoando e passando mal. E não podia contar às pessoas isso. Elas pensariam que eu pensaria mal delas, mas na verdade era o tal superpoder que o maledito sistema me deu. Ops! Vocês devem pensar que eu fico xingando o sistema toda hora, né? Não, gente. Isso é o nome dele. Como ele é descendente de aristocratas do mal, o sobrenome é grande mesmo, sabe? Maledito, cretino, causador de falhas, cheio de falhas, imperfeito, transformador, transforma pro mal, e cruel, é sádico, é tudo quanto é coisa ruim. É que um dia eu vou escrever o nome dele todinho completo. Às vezes eu falo sobre o nome dele completo, às vezes não. Na verdade, o sobrenome dele é maior mesmo, gente. Uma vez eu estava imaginando tudo que o sistema era. Acho que deu 3 linhas. E eu parei por aí porque é o telefone, hein? Eu estou há mais de 3 anos sem creme dental e meus dentes melhoraram muito. Só com coisas naturais para a higiene bucal, já postei muito no meu Facebook o que eu faço, as coisas que eu já experimentei. Há mais de 3 anos sem shampoo, cremes, às vezes eu uso creme quando eu vou usar, vocês vão ver um pouquinho de maquiagem quando eu vou na Matrix. Uso ainda volta e meia para ir para a Matrix atuar em alguma coisa que não gosto, tipo ir para a prefeitura, para banco, resolver problemas com alguns profissionais que eu não gosto nem de citar o nome deles, né? E em certos lugares que exige que sejamos como o sistema quer.
quer. Um pouco, bem pouco de batom. Bem pouco, eu nem gosto de batom, gente. Rímel nos olhos. Batom é bem raro para usar. Rímel nos olhos, esse eu uso bastante. Sombra branca e um gatinho assim nos olhos. Pronto, acabou. Essa é a minha maquiagem. Se eu pudesse, eu não passaria nem isso aí também. Mas como eu sei que tem que dar aquele ar, assim, de uma pessoa que se cuida mais, o sistema nos fez acreditar nisso, eu faço esse ritualzinho aí. Mas agora vem a pergunta, por que eles nos disseram isso? Eu entendo sobre o porquê eles criaram a maquiagem, esconder a pele mais grossa dos homens e dar a eles bocas e traços mais femininos, porque os lábios dos homens são maiores, então eles diminuíam, ou eles aumentavam, ou eles faziam o que eles quiserem, dar bochecha, né, colocando ruge, e traços mais femininos. Mas agora falamos da depilação. Qual de vocês tem uma ideia desse porquê? Falo o que acho no momento, ok? Eu vou falar para vocês agora o que acho hoje no momento. Pode ser que eu ainda matute mais e intua outra coisa ou outras coisas. Talvez seja porque eles simplesmente queriam deixar os homens que se transformavam em mulher, MTF aqui é no inglês, man to female. Então, ou male to female. Homens para se tornarem mulheres, né? Eles queriam deixar essas pessoas mais macias e suaves. Vocês não sei se sabem, mas a pele do homem é um pouquinho mais grossa que a da mulher. A da mulher tinha que ser mais suave, mais macia, que é para atrair o macho, entendeu? Para o macho gostar de tocá-la, porque a mulher precisa do toque. Então, ela sendo macia, suave, o homem gosta de tocar, de apertar, de acariciar. E assim fizeram isso com os homens que estavam transformados em mulheres para deixá-los ainda mais suaves e femininos. E os homens da massa sentiram a maciez da pele delas, delas, e os aceitaram como prostituta, porque o sistema implantou muitas como prostitutas, que era para misturar com o pessoal da massa. Então, esses homens nossos, normais, aceitaram essas como prostitutas, acompanhantes, caso extraconjugal, e achou elas muito macias, muito bonitas, muito cheirosas, muito cuidadas, porque essas pessoas viviam para isso. Elas não tinham menstruação, elas não tinham os hormônios para fazer elas suarem ou cheirarem diferente. Eram homens transformados em mulheres. Depois as mulheres, as esposas, souberam que as talzinhas dos maleditos lugares que seus homens frequentavam ou ouviam falar eram macias e começaram a fazer o mesmo. O sistema deu um jeito delas saberem disso, jogou a gente que transmitiu isso. Teria sido no salão de beleza? O que vocês acham? Ou nas rodas das madames, sabe? Quando tinha aquelas festas de salão, alguma coisa? Como teria sido? Pode ter sido de muitas maneiras. Dessa maneira também, eles fizeram as esposas saberem que essas talzinhas faziam um tipo de coisa na cama que elas não faziam. Dessa maneira, eles também fizeram o quê? O homem aceitar muito bem, feliz, sexo anal. Poxa vida, ele não fazia essas coisas com a esposa dele, ele fazia com esse tipo de mulher que ele ia achando por aí. Estão começando a entender, né? Por que aquelas mulheres lá atrás faziam sexo anal e viciavam os homens héteros da massa com isso? Vocês estão entendendo? Porque elas eram homens e como não sentiam nada pela vagina criada, aquela vagina criada naquela época, e que era muito esquisita, eu cheguei a ver algumas fotos, nossa, deveriam optar pelo sexo anal, com o qual obtinham algum prazer. O mesmo acontece hoje em dia com a pornografia. Mulheres transformadas lindas, fazendo sexo anal, como se não sentisse absolutamente nada de ruim. Ao contrário, parece adorar. Mesmo que usem droga nessas horas, como algumas pessoas dizem, sendo elas transformadas, não duvido nada que a coisa aconteça assim. Principalmente porque o sistema quer que a energia sexual da massa seja usada de forma errônea, e ele começou isso lá atrás. E quando ele começou, eu não duvido nada que ele começou com as pessoas transformadas, mas sem ser operada. Ou primeiro pelos eunucos, depois ele colocou aquelas mulheres já operadas com seios, mas com pênis, e disseram para os homens que elas eram hermafroditas. Eles conseguiram trabalhar ali uma pequena vagina de alguma coisa, e assim eles foram ensinando aos homens a terem relações e eles ficavam calados. Eles não contavam nada, porque o prazer que eles estavam tendo era diferente, era como uma nova droga. E os homens foram aceitando.
e os homens foram se transformando. Daí, todos eles, pessoas transformadas, tinham essa mania e hábito de depilar-se todo, completo. Eles tinham que tirar os cabelos das pernas, o cabelo do bumbum, porque no ânus tinha muito cabelo nos homens. Tinham que depilar toda a vagina feita, ou só o pênis e uma falsa vagina trabalhada para dizer que são hermafrodita, ou andrógeno, ou qualquer coisa que eles inventavam lá atrás, no passado. Muitos homens lá atrás foram ensinados que deveriam ter sexo com homens, então eles colocavam os seios nos meninos, eles continuavam ali, se depilavam, ficavam macio para aqueles homens ricos, importantes, como o filósofo e todos esses grupos aí que também são do sistema e gostam dessas coisas. Então, eles introduziram desse jeito, né, essa coisa de depilar, e eles tinham todos eles esse hábito de depilar completamente, gente, de cima a baixo. E nesse hábito estava incluída a sobrancelha e qualquer outros pelos, até do nariz, se começasse a crescer. Tirar a sobrancelha grossa e mais densa dos homens para suavizar o contorno e torná-los mais femininos. Hoje em dia, se deixarmos os pelos nascer, vão dizer que temos uma aranha caranguejeira embaixo dos braços. Nós mesmos não conseguimos mais nos aceitar ao natural. O sistema nisso aí, assim como no uso errado da energia sexual, fez tão bem feito que vai requerer muita força de vontade de nós seres originais héteros em muitas gerações para eliminar esses vícios, esses maus hábitos e essas coisas todas erradas. E os homens hoje em dia recebem outra lavagem cerebral, mais uma, depilar-se também. Sobrancelhas, axila, corpo todo, e eles caíram de novo nessa armadilha. Mas falamos dos homens em um outro vídeo, né? Vamos deixar aqui só as mulheres. Tomem cuidado com todas as ofertas do sistema, seja da moda, de crença, de ciência, de comportamento, de modinha, de qualquer coisa, gente. Não me vem à cabeça agora, mas eu já falei tanto, né? Que se vocês verem meus vídeos, vocês vão saber. De pensamento, de cor, de cheiro, tecido, de hábito, tudo que o sistema nos dá tem vários motivos e é cilada. Nada é para o nosso bem verdadeiro. Olha, a música que vocês ouviram é dessa pessoa aqui, ó, Wayne Jones. E agora eu vou mostrar para vocês os sites que eu separei para ler para vocês. Resolva 7 danos provocados pela depilação das axilas. Hidratação, ingredientes naturais, age contra ressecamento, manchas e pelos cravados. A gente não deveria usar nada disso aqui, também é coisa do sistema. A pele das axilas é muito sensível, característica que se acentua ainda mais pela depilação frequente da região. Seja qual for o método do laser cera quente, a resposta à agressão se revela em manchas, pelos encravados, mau cheiro, ressecamentos, alergias, irritações e até assaduras. O problema se agrava ainda mais quando o clima esquenta e, mesmo com a pele mais irritada, você insiste em depilar. A hidratação é fundamental para evitar que o problema fique ainda pior, afirma o dermatologista Claude Muth. Muth é uma palavra alemã que significa mamãe, mamãezinha, da Sociedade Internacional de Medicina Estética. Além desse cuidado, existe outros específicos para cada inconveniente. Veja quais são eles e mantenha as axilas em dia. Então, aqui, a depilação seja com cera ou lâmina provoca uma espécie de agressão na pele das axilas e pode deixar a região mais áspera e ressecada. Para evitar o problema, a hidratação precisa ser um ritual diário. É solução. Como é difícil se lembrar de passar hidratantes nas axilas, o ideal é procurar desodorantes antitranspirantes que já oferecem esse benefício. Quer dizer, você vai ler uma coisa aqui do sistema para ver se dá uma solução natural. Aí só fala de cremes, coisas do sistema, desodorante do sistema. E você continua preso. Mas de hoje em dia, do jeito que tá, você passa a Gillette, te deu alergia, você vai precisar de tudo isso aí do sistema, não é verdade? E tudo começa com o quê? Com o que a gente está comendo, o que a gente está colocando dentro da gente, o que a gente está também no mental, no emocional, permitindo, o estresse também, tanta coisa, gente, tudo, esse sistema, ele nos jogou numa armadilha muito bem feita. E aqui, por que depilamos a axila? Se vocês procurarem, vocês vão ter bastante assim, porque a axila escurece,
pelos nas axilas, depilar ou não. Tenho até medo de abrir esse site, porque é o mesmo do outro. Vai falar coisa boa e depois você vai ver que tem que usar alguma coisa do sistema. O que fazer depois de depilar as axilas? Depilação com lâmina não engrossa pelo, mas escurece a pele. E aqui, ó, aqui vai, ó. Como depilar as axilas corretamente. 4 mitos e 3 verdades sobre a depilação com lâmina. Dá ruim usar... Dá ruim? O que é isso, gente? Dá ruim? Que expressão é essa? Dá ruim usar desodorante antes e depois da depilação. Dá ruim. Não sei o que é dar ruim. Eu nunca ouvi isso quando eu estudei português. Ah, é aqui. Clique ciência. Por que temos mais pelos em certas partes do corpo? A pergunta já deixou muito cientista de cabelo em pé, porque nós, seres humanos, ao longo da evolução, a maior parte dos pelos do corpo permaneceu em certos lugares, como cabeça, tórax, no caso dos homens, axilas e partes íntimas. O crescimento capilar nos humanos é reduzido comparados com os de outros mamíferos, de tal forma que somos chamados de macacos nus, comenta a dermatologista Tatiana Steiner, assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de... Eu acho que esses pelos que estão aqui, eles estão para reter alguma coisa ou para proteger. O do nariz para proteger, para as entradas. O do homem deve ter outra função aqui, que é para mostrar que é homem, já que os homens têm mais pelo e isso faz parte dele, né? Talvez poderia ter um pouquinho mais pelo, você vê que tem alguns homens que têm mais pelo aqui, mais pelo ali e tal. Mas eu acho que tudo tem uma função de aquecer, proteger, evitar a entrada de corpos estranhos, tal. Isso aí. Como e quando exatamente nossos ancestrais começaram a perder pelos em certas partes do corpo ainda é algo em estudo. Bom, gente, eu não acredito em nada, história, evolução, essas coisas todas. Se vocês acreditam, vocês podem continuar. Ai, ai. Os pelos do nosso corpo têm uma razão? Eu fiz essa pergunta aqui no Google também. Aparece um monte de coisa. Entende o papel dos pelos na nossa saúde, proteção. Pelos. Por que tê-los, né? Por que não arrancar tudo e colocar as coisas do sistema no lugar? Pelos pubianos, porque nós ainda temos. Tem que modificar tudo, sabe, gente? Tem que ser os seres humanos que eles querem. Os pelos do nosso corpo têm uma razão. O que mais? Depilação. E a depilação masculina. Acho que eu já mostrei tudo aqui que eu separei para você. Olha, olha um homem depilado. Que bonito. Qual que vocês querem aí? Esse lado ou esse? Eu fico com esse aqui. Mas, como eu gostava muito de asiáticos, e ainda gosto até hoje, né? Os asiáticos têm pouco pelo, e eu também, porque eu sou descendente de índios. Mas depois que eu tive câncer, eu não sei o que aconteceu, o pelo do meu corpo não cresceu mais direito, das mãos, assim, dos braços. Eu tinha uns pelinhos aqui nos braços, foram desaparecendo, as pernas. Aí ficou só um pouquinho, assim, que nem doido, uma coisa esquisita, sabe? Mas eu parei aqui, a quimio tava me matando, e aí eu fiz o meu tratamento sozinho. Como não tinha ninguém para chorar por mim, não tinha ninguém que eu achava, assim, que se eu morresse, iria chorar muito, né? Que me amasse muito, então... Eu falei assim, eu vou me arriscar e fazer minhas coisas sozinha e deu certo. Bom, acho que não tenho mais nada para mostrar para vocês. Acho que já mostrei tudo isso aqui. Olha as sobrancelhas, o jeito que as pessoas depilam. Que sofrimento absurdo de nós mulheres, gente. Que isso, podemos ser bonitos sem nada disso. Quando você se liberta das coisas do sistema, aí você fica olhando essas pessoas maquiadas. Você acha tão ridículo, assim, o que a gente faz com a gente mesmo, né? O sofrimento, esse monte de máscara, esse monte de dinheiro e tempo perdido, essa corrida atrás de uma beleza que não é nem pra gente estar bonita, mas para manter escondido as pessoas dele, os personagens dele, que ele usa para nos manipular. Então a gente está ajudando essa gente. Eu já falei em vídeos anteriores de transinvestigação. Se nós quisermos ajudar os nossos homens, nós temos que parar de nos maquiar. Nós temos que parar de nos camuflar com essas máscaras de make-up e outro tipo de coisa e deixar eles verem que nós somos as mulheres originais. E as mulheres originais não têm que ser perfeitas. Eles tentam deixar essas pessoas transformadas perfeitas porque eles estão querendo nos enganar. Vocês entendem? A partir do momento que as mulheres naturais começarem a se mostrar como naturais, não aceitar nada do que eles precisam para camuflar as outras pessoas, o sistema vai enlouquecer.
porque ele precisa disso, ele precisa que a gente entre na dança com ele e dance do jeito que ele quer. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a todos a atenção. A gente se vê no próximo. Obrigada a todos. Até a próxima. E de Wahrheit.